Marcos 9, no versículo 23, Jesus vai dizer assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que crê, queridos. Para quem é que Jesus está dizendo isto aí? Nós vamos ver aqui no contexto em Marcos 9, a partir do versículo 14, vai dizer que quando eles se aproximaram dos discípulos, viram a numerosa multidão ao redor e que os escribas estavam discutindo com eles. Eles quem? Quando eles se aproximaram dos discípulos. Jesus estava descendo do monte, onde havia acontecido ali a transfiguração. E estava com Jesus ali Pedro, Tiago e João, que ele havia levado para orar com ele. E lá na transfiguração apareceu Elias e Moisés. E depois daquele momento maravilhoso lá no monte, eles descem. Jesus com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E chegando cá embaixo, quando eles se aproximam dos outros discípulos, dos outros 9 discípulos que estavam cá embaixo, eles viram uma numerosa multidão ao redor deles e que os escribas estavam discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. No versículo 16, vai dizer então que ele pergunta aos escribas: o que é que discutis com eles? O que é que vocês estão discutindo? No versículo 17 vai dizer que um homem dentre a multidão responde para Jesus. Ele diz: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. E roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam fazer. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu a Jesus, o espírito imundo, imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu o pai. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, disse o pai do menino para Jesus. Versículo 23, Jesus responde àquele pai: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Queridos, o ponto-chave aqui da nossa meditação, nesse contexto aí, onde o pai leva o seu filho ali para ser curado, para que expulsassem aquele espírito imundo, aquele espírito maligno, aquele demônio que está tomando seu filho e fazendo todas estas coisas, ora jogando no fogo, ora jogava o menino na água para o matar, e ele espumava muito. O pai vai e não encontra Jesus, porque Jesus está lá no monte, no monte da transfiguração, e ele encontra os discípulos de Jesus. Os discípulos nada podem fazer, não conseguem expulsar aquele espírito maligno. E quando Jesus chega, então o pai do menino leva até Jesus. Mas o que nos chama a atenção aqui é que a fé daquele pai já estava debilitada. Ele já não estava mais com o coração cheio de fé como estava quando chegou, talvez. E quando ele leva até Jesus, olha só o que ele vai dizer aqui no versículo 22. Marcos 9, 22. Quando ele leva até Jesus, ele conta o que acontecia com o menino, que muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. E ele diz para Jesus assim: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus meio que dá uma repreensão, uma bronca naquele pai, dizendo assim: como assim se podes? Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, Jesus está dizendo para aquele pai: se não crê, nada será possível. Aquele que não crê, nada é possível.
E no versículo 24, aquele pai diz imediatamente, exclamando com lágrimas, ele diz para Jesus: Senhor, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes, queridos, Deus quer fazer um milagre em nossas vidas. E muitas vezes o que está justamente impedindo que esse milagre aconteça na minha e na sua vida é a nossa incredulidade. Deus quer fazer o milagre, mas o milagre não acontece pela nossa falta de fé. Aquele pai disse: ajuda-me na minha falta de fé. Jesus o ajuda, faz com que de fato ele creia, e ele crê. E Jesus realmente expulsa aquele espírito maligno, aquele espírito imundo daquela criança, que desde a sua infância, um detalhe aqui, desde a sua infância, Jesus pergunta para aquele pai: desde quando isso se sucede? E o pai responde: desde a sua infância, desde pequeno. Você vê que desde pequeno crianças podem ser atormentadas. Mas isso vai depender de mim, de você, dos pais, para repreender diante de Jesus, do nome poderoso de Jesus, repreender aquele mal na vida de nossas crianças. É claro que nem tudo é demônio, nem tudo é espírito maligno, e aí nós temos que ter também essa sabedoria, esse discernimento, para saber que algo deve ser tratado diante da medicina, diante da ciência, e outras vão ser tratadas espiritualmente, né? Nem tudo a medicina trata, mas também nem tudo é espírito maligno, nem tudo vai ser possessão, vai ser demônio. Que Deus nos dê sabedoria para saber discernir cada caso, cada situação. Mas como eu estava dizendo, muitas vezes Deus vai querer fazer um milagre em nossas vidas, e esse milagre vai ser impedido de acontecer justamente por conta da nossa incredulidade, meu irmão. Eu vou lhe dar um exemplo aqui de Jesus, quando ele chega na própria cidade em que ele foi criado, em Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas quando ele foge para o Egito para que o rei Herodes não matasse a criança, quando eles retornam, José e Maria, vai criar Jesus na cidade de Nazaré, na região da Galileia. E Jesus ali em Nazaré, ele não faz muitos milagres. Por quê? Por conta da incredulidade daquele povo. Você vai ver aí em Mateus 13, a partir do versículo 54, só um minutinho aqui. Mateus 13, a partir do versículo 54, vai dizer assim: chegando à sua terra, a terra de Nazaré, a cidade de Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua própria casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Versículo 58 vai dizer isso. Mateus 13, 58. E não fez ali Jesus muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha, Jesus não fez ali muitos milagres, não foi porque ele não quis. Não foi porque não havia vontade dele fazer. Mas por causa da falta de fé, por causa da incredulidade daquele povo. É o que Jesus disse àquele pai lá em Marcos 9, 23. Tudo é possível àquele que crê. Então muitos de nós, queridos, muitas vezes dizemos que cremos no poder de Deus, cremos em Deus, cremos no agir de Deus, no mover de Deus, mas na prática muitas vezes agimos como se nós não crêssemos nesse agir e nesse poder de Deus. Tem uma ilustração muito conhecida, talvez você já conheça, e eu vou falar aqui, mesmo que você já conheça, talvez tenha alguém que ainda não a conheça. A ilustração de um pai, ou é um avô, né? Vou colocar aqui como pai, que ele planta ali no campo, na seara, ele está com o filhinho dele, ele faz aquelas plantações todas ali, e quando é à noite, ele chama o filhinho dele para orar juntos, para que Deus mandasse chuva, porque já havia semanas que não chovia, e se não chovesse logo, toda aquela plantação que ele fez ali seria perdida. E eles oram boa parte da noite ali, orando. E quando amanhece que eles vão sair,
que eles saem, aí o menino pergunta ao pai: pai, cadê o guarda-chuva? Cadê o guarda-chuva? E ali caiu a ficha, cadê o guarda-chuva? Oraram, pedindo a Deus chuva, que chovesse. Quem creu? O menino creu, o menino acreditou naquela oração que eles fizeram a Deus. Mas como eu disse, muitas vezes nós dizemos que cremos, mas na prática negamos esta crença que nós dizemos que temos em Deus. Na prática, o menininho ali demonstrou realmente que creu e acreditava que a chuva ia descer, que a chuva ia cair, que Deus ia fazer chover. Tanto que ele pergunta: pai, aonde está o guarda-chuva? Não vamos levar o guarda-chuva? Querido, diante de situações assim, e também diante de situações como a daquele pai, só nos resta fazer o mesmo pedido que aquele pai fez. Aquele pai diz ali em Marcos 9:24 que ele exclamou com lágrimas, dizendo para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Quantas vezes dizemos que temos fé, mas na prática negamos essa fé? De que forma? De várias maneiras, meu irmão. Dizemos que cremos que Deus vai agir, que tudo está no controle de Deus, tudo está ali diante e patente do Senhor, mas nós muitas vezes estamos sofrendo aí de uma ansiedade, de uma preocupação excessiva, perdendo às vezes até o sono, ficando nervosos, com irritabilidade, não tendo paciência com ninguém, por algo que nós estamos dizendo que estamos confiando em Deus. Mas que confiança é essa? Que fé é essa que nós dizemos que estamos tendo em Deus, se na prática, quando as pessoas olham para nós, não vê essa confiança? Vê uma pessoa aflita, vê uma pessoa ansiosa, preocupada, nervosa, porque está sem dormir. E que Deus é esse que nós dizemos que servimos? Você está entendendo? Sem fé, a palavra diz que é impossível agradar a Deus, lá em Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus vai dizer em Marcos 9:23 que tudo é possível àquele que crê. Às vezes o milagre de Deus não está acontecendo nas nossas vidas, os problemas não estão sendo resolvidos porque não estamos crendo de verdade. Tudo é possível para aquele que crê. Dizemos que cremos e na prática agimos muitas vezes como o pai desse menino que orou tanto à noite pedindo a Deus que chovesse, e se ele tivesse crendo mesmo, ele ia até levar um guarda-chuva, porque na hora que chovesse ele ia estar com o guarda-chuva ali para não molhar o filhinho dele e nem ele mesmo. Mas ele não leva o guarda-chuva. Será que estava crendo mesmo que Deus ia mandar chuva? O menininho a gente vê que creu, né? Perguntou para o pai: pai, aonde está o guarda-chuva? Então nós somos, queridos, desafiados constantemente a vivermos pela fé. A palavra de Deus vai dizer: o meu justo vive pela fé. Deus estará sempre esperando de nós uma atitude de fé. Veja o que está aí no livro de Judas, só tem um capítulo mesmo, né? Judas capítulo 1, no versículo 5. A própria palavra de Deus ali, Judas vai estar dizendo assim: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. De quem é que Judas está falando aqui? É daquele povo lá mesmo, que foi libertado com mão forte e poderosa do Senhor, através do seu servo Moisés, da terra do Egito. Estava sendo escravizado ali por Faraó, e Deus liberta aquele povo. E aqui diz: olha, quero, pois, lembrar a vocês, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Eles foram destruídos por quê? Porque eles não creram nas promessas de Deus. Deus tirou aquele povo do Egito, prometendo que eles iriam para uma terra que manava leite e mel, terra de Canaã, a terra prometida. Mas aquele povo não creu. Porque quando os espias voltaram, dando notícias, 10 dentre os espias, tirando Josué e Calebe, foram 12, 10 voltaram trazendo más notícias, dizendo que era uma terra que tinha gigantes, cidades fortificadas, exército numeroso, poderoso, grande, e o povo não creu nas promessas de Deus. Deus havia dito que a terra seria deles, que eles tomariam posse daquela terra, e porque eles não creram, eles todos foram destruídos
ali no deserto do Egito. Somente a geração depois deles, os seus filhos, foi que herdaram a terra prometida. Como disse aqui Jesus para aquele pai, tudo é possível àquele que crê. Se eles crescem, seria possível sim eles entrarem naquela terra, destruir os exércitos, por mais numerosos que fossem, homens gigantes, cidades fortificadas, muradas, cheias de muralhas. Se eles crescem, seria possível. Como o próprio Jesus disse para aquele pai ali em Marcos 9:23. Tudo é possível àquele que crê. Então o povo de Deus que saiu da terra do Egito foi destruído porque eles não creram, queridos. Porque acharam que não era possível tomarem posse daquela terra prometida, uma terra que Deus havia prometido. Então aqueles que não crerem em Deus, geralmente eles vão ter suas vidas destruídas. Se nós não crermos em Deus, nós vamos ter as nossas vidas, os nossos sonhos, os nossos objetivos todos destruídos. Nós precisamos crer, tudo é possível para aquele que crê. Mas nós precisamos crer na prática, não apenas na teoria. Muitas vezes, como eu disse, dizemos que cremos, mas na prática nós revelamos que não cremos, que não temos fé em Deus. Então aqueles que não crerem em Deus terão suas vidas destruídas, seus sonhos destruídos, seus objetivos, seus ideais, tudo destruído por causa da falta de fé, por causa da incredulidade, principalmente se não crerem no seu filho, no Filho de Deus. Lá em João 3,16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer significa ser destruído. Para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, mas tenha a vida eterna. Mas só vai ter a vida eterna realmente aquele que crê. Aquele que não crê, este será destruído, infelizmente. Como diz lá, tudo é possível àquele que crê, tudo é possível àquele que tem fé. Agora, afinal de contas, o que é fé, meu irmão? O que é fé? O que você acha que é fé? A gente vai ter aqui um conceito já dado em Hebreus 11, versículo 1, na palavra de Deus. Vai dizer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Isso é fé, a certeza de coisas que se esperam. É quando você tem a certeza de que vai acontecer aquilo que você espera. Você tem plena certeza, como aquele menino que eu disse aqui agora há pouco na ilustração. Aquele menino tinha certeza que ia acontecer aquilo que eles estavam esperando, aquilo que eles haviam pedido a Deus. Ele tinha certeza, tanto que ele diz: meu pai, cadê o guarda-chuva? Por que não estamos levando o guarda-chuva se vai chover? Então fé é isso, é a certeza de coisas que se esperam, como está em Hebreus 11, versículo 1. E também a convicção de fatos que não se veem. Fatos que você não viu, mas você tem convicção de que aquilo aconteceu, de que aquilo existiu. Então fé é isso. É quando temos a convicção de fatos que aconteceram mesmo sem nós termos visto. Mas nós temos a convicção de fato que aconteceram. Nós não precisamos da ciência para provar. Nós não precisamos das evidências, nós não precisamos usar a lógica, mas nós cremos pela fé. Olha, inclusive lá em Hebreus, no mesmo capítulo 11, versículo 3. No versículo 3 vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio a existir, o que você vê hoje, das coisas que não se viam. Deus faz surgir do nada. Deus disse: haja luz e houve luz. Deus dizia: haja isto, e acontecia do nada. Então fé é isso. É entendermos que, por exemplo, o universo foi formado pela palavra de Deus. Está em Hebreus 11, versículo 3. Se você querer ter fé buscando explicação pela ciência, aí você vai estar perdido, porque a própria palavra de Deus está dizendo aí em Hebreus 11, versículo 3, que fé, no versículo 1 vai dizer que fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E no versículo 3 vai dizer: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Não fique buscando justificativas, explicações na ciência para crer
que o universo foi feito por Deus. Nós devemos crer que ele foi feito e formado simplesmente pela palavra. Haja e ouve o que hoje você vê, o que hoje existe e que nós desfrutamos. Então, quando eu digo também que eu preciso ver para crer, isto não vai ser fé. Nós conhecemos ali a passagem de Tomé, né? Se eu não ver, eu não creio. Se eu não tocar nas suas feridas, eu também não vou crer. Então, quando eu digo que eu preciso ver para crer, meu irmão, isto não vai ser fé. Isso pode se chamar lógica, né? Por quê? Porque eu preciso de evidências para que eu venha a crer. E Jesus vai dizer ali para Tomé que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mesmo sem ver, creram. Eu vou ler esse trecho aqui que eu acho tão lindo aqui, tão bonito, tão importante, que está em João 20, a partir do versículo 24. A passagem do discípulo Tomé. Vai dizer aqui assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Disseram para Tomé, né? Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão também no seu lado, de modo algum eu acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. Respondeu-lhe então Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Olha só, queridos. Tomé não estava crendo porque ele não estava vendo. Ele queria ir pela lógica. Ele queria evidências. Como muitos crentes Tomés existem hoje. Querem crer, mas querem crer pela lógica. Querem ver evidências para poder crer, meu irmão. Tomé queria isto. E Jesus, quando aparece novamente ali para Tomé, ou para eles, para todos os discípulos, ele disse logo a Tomé: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe aqui no meu lado, porque Jesus foi ferido também com a lança ali do lado. Não sejas incrédulo, mas seja crente. É o que Jesus disse para Tomé. Jesus está dizendo isso para mim e para você também. Não seja um incrédulo, seja crente. E o interessante é que Tomé vê de fato, mas ele não põe o dedo e não põe. Você não vê um registro aqui na Bíblia de que Tomé foi lá e colocou o dedo nas feridas de Jesus. Quando ele viu, ele creu. Mas infelizmente ele precisou ver para crer. E Jesus disse para ele: por que me vistes, crestes? Bem-aventurado são os que não viram e creram. Então, meu irmão, não seja um crente Tomé. Não fique buscando muitas vezes lógica e evidências para crer em um Deus todo-poderoso, para crer em um Deus que tem todo o poder para agir em nossas vidas. Mas creia mesmo sem ver. Inclusive lá em Romanos 1, versículo 20, olha o que diz em Romanos 1, versículo 20: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Tais homens são por isso indesculpáveis. Então, os atributos invisíveis de Deus, como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas pela natureza, meu irmão. É pela natureza você vai reconhecer realmente que existe um Deus. Até pela natureza você vai reconhecer. E aí diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. É o que diz lá em Romanos 11, versículo 6. No capítulo 10 de Hebreus, me perdoe.
Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 10, 38, a palavra vai dizer: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Interessante que em Hebreus capítulo 11, está a conhecida chamada ali a galeria dos heróis da fé. A galeria dos heróis da fé. E vai dizer no versículo 39 de Hebreus 11, que todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E aqui vai dizer sobre homens e mulheres que obtiveram vitórias porque creram. E aí tudo foi possível. Por quê? Porque eles creram. Se não tivessem crido, não seria possível obterem as vitórias que obtiveram. Eu vou ler um trecho aqui também de Hebreus 11, a partir do versículo 32, que vai dizer assim, ó: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo? E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e pelas cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Queridos, mas todos obtiveram vitórias diante do Senhor, porque creram. E como Jesus diz ali em Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Passaram por muitas aflições, muitas dificuldades, passaram por muitas tribulações, muitas angústias, sofreram muito, mas obtiveram a vitória. Porque eles criam, porque eles creram. Tudo é possível àquele que crê. Mateus 21, no versículo 22, vai dizer assim o próprio Jesus: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então a questão não é somente pedir, não é somente se colocar diante de Deus em oração. Você precisa crer. Às vezes até oramos pouco porque nós não cremos muito. Esse é o fato de muitos orarem tão pouco. Porque se de fato cresce que através da oração ele crendo, ele iria receber e oraria até mais. E muitos de nós oramos pouco porque nós não estamos muito crendo naquilo que estamos orando. Jesus disse: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não adianta só se colocar em oração o seu pedido, colocar em oração sem crer. Precisa crer. Olha o que Jesus também vai dizer para Marta antes de ressuscitar Lázaro, seu irmão. João 11, versículo 39. Jesus está ali diante do túmulo de Lázaro, né? Ele é chamado e ele se atrasa, né, de uma forma talvez até proposital. Quando ele chega, Lázaro já está morto há 4 dias e já sepultado. E olha o que ele vai dizer para Marta, que em João 11, 39, Jesus diz assim, Jesus dá a ordem: tirai a pedra. Então disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias? Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Então Marta não estava nem crendo mais na possibilidade de Jesus trazer o seu irmão de volta. O irmão dela, Lázaro, já estava morto há 4 dias e ela faz questão de dizer aqui, ó, já cheira até mal. Senhor, ele já cheira mal porque ele já é morto de 4 dias. Aí Jesus dá uma repreensão em Marta também. Marta, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus?
é o mesmo que Jesus diz lá para o pai daquele menino: tudo é possível àquele que crê. Se não crermos, não veremos a glória de Deus. Por via de regras, queridos, Jesus não responde à oração sem fé. Claro que ele tem poder e no momento em que ele quiser ele pode agir, mesmo em uma oração sem fé. Mas por via de regra, Jesus responde àquela oração que tem fé. Ele não responde à oração sem fé. Então creia, ore crendo, ore que você receberá, que você vai receber. É o que o próprio Jesus diz lá em Mateus 21, 22. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Hebreus 11, versículo 6, eu vou encerrar com esse versículo, vai dizer assim, Hebreus 11, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não tem como agradar a Deus se não houver fé em nossas atitudes, em nossas orações, em nossa maneira de viver. É preciso ter fé, mas ter fé é uma fé praticante, não é uma fé só teórica. Muitos cristãos têm aquela fé teórica, que diz que crê em Deus, mas na prática não se torna uma fé praticante, porque na prática está desobedecendo, fazendo tudo aquilo que na verdade aborrece a Deus, não está fazendo aquilo que agrada a Deus. E aí, Hebreus 11, versículo 6 está dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Qual fé é essa que ele está falando? O escritor aqui. Uma fé praticante, sem fé, sem esta fé praticante, não a fé teórica, que muitos dizem que tem, mas na prática faz tudo que não agrada ao Senhor. Mas sem fé, aquela fé praticante, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então que você possa de fato ter esta fé. Uma fé que torne possível o milagre na sua vida. Tudo é possível para aquele que crê. Se não crê, as coisas não irão acontecer. Nada será possível. Mas crendo, como Jesus disse para aquele pai, tudo é possível ao que crê. Se você não está crendo suficientemente, está andando ansioso, ansiosa, preocupado, aflito, faça o que fez aquele pai. Se coloque diante do Senhor e fale, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas eu preciso que o Senhor me ajude na minha falta de fé. Imediatamente Jesus o ajudou, Jesus curou seu filho e ele recebeu a bênção. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus esteja aí abençoando a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelas tuas bênçãos, por tudo que o Senhor já tem feito e haverá de fazer em nossas vidas, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, que o Senhor esteja nos conduzindo de acordo à tua palavra, de acordo à tua vontade, de acordo ao teu querer. Abençoa cada ouvinte neste momento que esteve nos ouvindo, que o Senhor possa estar indo ao encontro, dos seus conflitos, de suas angústias, que o Senhor possa estar abençoando cada um em particular, abençoando suas famílias, que o Senhor esteja nos dando um dia e uma semana debaixo da tua graça e debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.